Olá, queridos, um ótimo dia. Hoje começando mais um devocional, um tempo muito especial, e eu louvo a Deus por esse tempo. Uma das coisas mais importantes na vida de uma pessoa é o hábito de ter um devocional todos os dias, de ter um tempo com Deus todos os dias, de ter um tempo de comunhão com o Senhor todos os dias. Que esse seja um hábito na sua vida e que você tenha muito prazer de ampliar o seu tempo de devocional. Nós aqui temos um tempo extremamente significativo, mas que além desse momento, que você continue a sua reflexão, a sua comunhão com Deus, as suas orações, a sua reflexão. Então, que seja esse tempo assim na sua vida, em nome de Jesus. Hoje, nós estamos no devocional Blindando as Emoções e nós vamos falar sobre choro, né? Chorar nunca mais. A maioria de nós não gostamos de chorar. Homem, principalmente, porque toda vez que a gente chora, a gente revela alguma coisa que está por dentro, a gente mostra fraqueza, e chorar parece que não é bom, parece que a gente não se sente confortável, nem de chorar escondido, quanto mais na frente das outras pessoas. E aí, se a gente pudesse não chorar mais, seria muito bom, né? E às vezes a gente, para não chorar, para não expor, para não revelar aquilo que está do lado de dentro, nós falamos que está tudo bacana, que está tudo jóia, que está tudo bem, e que algumas situações elas estão resolvidas aqui dentro, quando na verdade não estão resolvidas. A Bíblia conta a história de José, e nós conhecemos, ele foi traído pelos irmãos, vendido pelos irmãos, acusado injustamente. Eles pegam a roupa de José, derrama sangue sobre aquela roupa, leva para Jacó, diz: olha aí a roupa do seu filho. Jacó chora e lamenta, induzido. E aí o próprio Jacó declara: olha, uma fera pegou o meu filho, acabou com ele, e lamenta e entra em luto. E você conhece a história de José. A maioria de nós conhecemos a história de José. Aí ele vai para a casa de Potifar, é acusado injustamente, vai preso, enfim. Chega um tempo que a história de José muda, porque nenhuma aflição dura para sempre, nenhum deserto, nenhuma luta é para sempre. Todas as nossas provas, elas são temporárias. A dificuldade que você enfrenta é temporária, e chega um tempo que isso muda. E quando muda na vida de José, ele tem 2 filhos e ele dá nome a esses filhos de Manassés e Efraim, dizendo: Deus me fez esquecer o meu passado e a casa do meu pai. E também declara dizendo: olha, o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Quando José faz essa declaração, Deus me fez esquecer o meu passado, ele está jogando para Deus uma responsabilidade, uma situação que não pertence a Deus, pertence a José. Porque Deus nunca vai fazer você esquecer aquilo que te fez sofrer. Deus pode te ajudar a olhar para esse passado de sofrimento e não sentir dor, e não se magoar novamente, e não entristecer de novo. Quando José faz essa declaração, ele está fazendo uma autoafirmação. Ele queria estar bem e ele faz uma autoafirmação, querendo rotular um bem-estar que na verdade não existia. Quando os irmãos de José, eles vão ao Egito para comprar alimento, José olha para eles, os reconhece, afronta os seus irmãos e ele sai algumas vezes para chorar escondido.
Quando José ele chora escondido por algumas vezes, e ele volta e afronta e coloca o dinheiro no saco de suprimento dos seus irmãos e faz com que as tropas e os guardas cerquem os seus irmãos, traga-os de volta, coloca preso, traz o irmão caçula, e aí você conhece toda a engenharia arquitetada por José. Alguém que disse que tinha esquecido todo o passado. Na verdade, não tinha. Porque quem esquece o passado não se comporta como José se comportou, tentando fazer os irmãos relembrar aquilo que eles fizeram com José. Ele estava torturando o emocional dos seus irmãos para que eles relembrassem aquilo que aconteceu. E quando ele não conseguia suportar, ele saía e chorava escondido. Chega uma hora que José, ele não aguenta mais, e no capítulo 45 de Gênesis, o texto diz que não podendo mais se conter, José chora diante dos seus irmãos, e ele chora tão alto que até na casa de Faraó se ouviu falar do choro de José. Então, esse choro revela que o grande governador, a maior autoridade do Egito depois de Faraó, também tinha uma dor do lado de dentro. Tinha uma situação mal resolvida. E por mais que você tenha sido atraído para esse devocional pelo título Chorar Nunca Mais, e por mais que você não queira chorar mais, há momentos que é preciso chorar, é preciso encarar, é preciso enfrentar a dor. E quando José chora, os seus irmãos não entendem o choro de José, ele coloca todo mundo para fora, e aí a Bíblia diz que então José se deu a conhecer a seus irmãos. Olha como é forte isso. Olha como alguém que diz que está bem, quando na verdade a situação aparece diante dele, revela que não estava bem, revela que doía muito, revela que na verdade lá José ainda tinha muitos sentimentos acerca de tudo aquilo que aconteceu. Quando José encara, quando José enfrenta, quando José chora, aí ele se dá a conhecer aos seus irmãos. Aí ele revela de fato quem ele é. Viu, Hércules? Às vezes é preciso esboçar os nossos sentimentos, as nossas dores, aquilo que nos magoa, aquilo que nos entristece, e é aí que nós revelamos de fato quem nós somos, porque não adianta mascarar, não adianta colocar a capa. José vivia convencendo todo mundo, Michel, de que ele estava resolvido, de que o passado dele estava resolvido. Porém, quando chega diante da família, não dá mais para esconder. Porque diante da família, você tem que tirar a máscara. Diante da família, você precisa se revelar. Diante da família, é preciso ser quem você é. Então, não tenha medo de reunir a família, de mostrar, de se revelar, de se expor, de demonstrar quem você é. Às vezes, chorar é uma exposição que nós não queremos por causa da nossa posição, por causa do lugar que você chegou, mas mostrar a sensibilidade e mostrar que algo dentro de você dói, não mostra você como frágil, só humaniza você, só mostra quem de fato você é. E na verdade, quando nós pensamos que isso nos expõe, que isso nos enfraquece, que isso torna medíocre quem você é, na verdade, muito pelo contrário, isso enobrece. Quando José põe tudo para fora e ele chora e ele se revela, ele diz: ei, não foi vocês que me mandaram para cá, foi Deus que fez isso, fez para que eu cuidasse de vocês e eu quero cuidar de vocês.
Eu quero orar por você, porque a cura não vem quando você esconde, não vem quando você camufla. A cura não vem enquanto você foge, a cura vem quando você encara. A cura vem quando você se revela. A cura vem quando você se apresenta. A cura vem quando você se manifesta como sendo aquele pequeno, aquele menino, aquele jovem que foi ferido, que foi machucado, mas que agora está aqui forte, firme, vivendo um outro momento, mas mostrando que aquilo que aconteceu ainda dói, ainda fere. Mas apesar da dor, nós conseguimos enxergar o propósito. Eu quero orar por você, porque muito mais do que revelar a dor, muito mais do que expor a fragilidade, muito mais do que manifestar as lágrimas, é preciso, é necessário que você entenda o propósito de tudo isso. José entendeu o propósito e quando ele chora, ele não chora porque ele quer se vingar, ele chora porque ele quer que todos conheçam o propósito. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Quero aqui mais uma vez demonstrar o nosso carinho a todos os nossos irmãos que nos acompanham, irmã Marlene, irmão Marcos, Fernando, Samanta, Amanda, Deus abençoe, Ivanildes, Elisete, Thaís, Regiane, Luzia, Celina, Rosinha, Vivian, Delza, Cleiciane. Gente, bom demais ter vocês aqui com a gente. Minha mãe, que também assiste todos os dias e talvez é preciso chorar. Talvez é preciso sentar e chorar. E quando você chora, saiba que o choro não permanecerá o tempo todo. O choro não pode durar o tempo todo. E ele é temporário. Mas quando ele se manifesta, ele traz cura, ele revela, ele manifesta que na verdade por trás de tudo isso tem uma mão poderosa conduzindo você. Até o mal que sobreveio a você, Deus transformou em bem. É por isso que o Senhor diz a Jeremias: Jeremias, sou eu, o Senhor, que sei os planos que tenho para vós, planos de bem, planos de prosperar você, planos de cuidar de você. Então, isso acontece depois que Jeremias chora, depois que Jeremias lamenta, depois que ele diz: olha, eu amaldiçoo o dia que eu nasci, eu amaldiçoo o ventre que eu fui gerado, eu amaldiçoo aquele que levou a notícia para o meu pai no campo, eu amaldiçoo todas as pessoas que celebraram o meu nascimento. Mas ainda assim, o Senhor olha para Jeremias e quando ele coloca toda essa dor para fora, o Senhor mostra cuidado, o Senhor revela cuidado. Que seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós unimos a nossa fé, oramos agora, porque muito mais do que chorar é entender que por trás dessa dor, o Senhor também estava cuidando, o Senhor estava conduzindo, o Senhor estava fortalecendo, trazendo maturidade, trazendo crescimento. Então honra, Senhor, o teu filho, honra essa trajetória, porque o maior dilema da nossa vida é lidar com os nossos processos. Como é difícil lidar com um processo que às vezes não fica muito claro, que às vezes não é muito inteligível às vezes, mas que o Senhor nos dê entendimento para perseverar, mesmo quando o propósito não fica tão claro no meio do processo, no meio da caminhada, no meio da trajetória. Que o Senhor continue cuidando, gerando vida, gerando crescimento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe a sua família.